Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8. Vamos estudar do versículo 26 a 40. Trata-se da história de Filipe e o eunuco. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Interessante aqui, meus irmãos, nesta passagem que nós estamos estudando, já a primeira frase que a gente tem ali, no versículo 26, um anjo do Senhor falou a Filipe. Como é maravilhoso a gente ver o agir de Deus, agindo diretamente na vida de seus servos. E Filipe levantou-se e foi. Imediatamente, ouvindo a ordem do anjo de Deus, o que nós chamamos de o Espírito Santo de Deus, imediatamente ele se levantou. O objetivo dessa ida de Filipe a esse determinado caminho era justamente encontrar o eunuco, o etíope. Se ele era um alto oficial ou não, isso não importa. O que importa é quão maravilhoso é o agir do Espírito Santo. No versículo 28, vinha lendo o profeta Isaías. O etíope, voltando de Jerusalém, ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. Versículo 29, então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te. Mais uma vez o Espírito Santo conduzindo Filipe para que ele pudesse realizar a obra do Senhor na vida daquele homem. Versículo 30, correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? É interessante a gente falar aqui a respeito disso. O etíope, por ser uma pessoa de grande estirpe, uma pessoa de muita importância no reino da rainha Cândice, provavelmente ele era um homem instruído. Como ele não poderia estar lendo? Ele não sabe ler? Sim, ele sabe ler, mas o entendimento a que se refere é o entendimento dado pelo Espírito Santo, pois as Escrituras Sagradas não são um livro comum, que você faz apenas uma leitura das palavras. Você tem que contar com o auxílio do Espírito Santo para que você realmente tenha o entendimento da mensagem. Versículo 31, respondeu ele:
Como poderei entender se alguém não me explicar? Nesse momento, o etíope estava lendo simplesmente um livro, mas não estava entendendo a mensagem. Nesse momento, ele lia Isaías 53, os versículos 7 e 8. No versículo 34, olha que interessante o agir de Deus. O eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ainda hoje temos muitas pessoas lendo os livros, as escrituras sagradas, e não entendem, não conseguem enxergar a mensagem. E nesse momento o eunuco perguntava justamente a Filipe a quem se referia. E nesse caso, Filipe anunciou-lhe Jesus. Já na sequência aqui, no finalzinho do versículo 36, disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Aqui eu vou abrir um pequeno parênteses. O versículo 37, que aparece em algumas versões da Bíblia, ele está entre colchetes. E significa que ele não faz parte das escrituras originais, dos textos originais. Significa que esse trecho foi acrescentado para que desse sentido ao texto que foi escrito aqui, para o nosso entendimento. Versículo 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Que forma simples de aceitar a Jesus. Basta ter água, não tem que cumprir ritual, não tem que cumprir doutrinas, não tem que fazer parte de membresia, nada. Simplesmente crer em Jesus Cristo. Esse era o requisito essencial para o batismo. Talvez hoje em dia tenha mudado muita coisa, o que está dificultando o acesso ao batismo, o acesso à palavra de Deus, a servidão da palavra de Deus. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Finalzinho do versículo 39. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco ficou muito feliz após ser batizado e simplesmente seguiu o seu caminho. Olha como era para ser simples e pura. A mensagem principal desse trecho aqui, que nós estamos estudando, é que todos nós podemos receber o batismo em nome de Jesus Cristo. Todos nós podemos receber o batismo do Espírito Santo. Foi para isso que Jesus veio na terra, para nos trazer salvação através do nosso arrependimento e o perdão dos nossos pecados. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.